Olá, amigos! Que alegria podermos estudar juntos o livro Voltei. Um livro maravilhoso do espírito de irmão Jacó, recebido pelas mãos de Chico Xavier. Agradeço à TV A Caminho da Luz pela oportunidade de podermos estar juntos no programa de hoje. Hoje vamos dar início ao próximo item que o Espírito Amigo colocou como ponderações necessárias. Retomando a mim mesmo, após desvencilhar-me do corpo grosseiro, a preocupação de voltar ao reino dos amigos era o meu anseio de cada minuto. Habituara-me, na existência última, fértil de trabalho, intensamente vivido, a concretizar os menores desejos em nos referindo à luta exterior. Então nós percebemos que ele continuava nutrindo, como já vimos nos vídeos passados, ele continuava nutrindo o desejo de poder narrar os dramas, o que passava no seu íntimo, porque muitas vezes imaginamos assim, o espírito não tem saudade do outro lado, o espírito não nutre afeição, não nutre ódio, não nutre desejos, não nutre sentimentos. É um equívoco, porque eu vou ser do outro lado, naturalmente, o que eu construí também deste lado. O sepulcro é apenas uma passagem, é o término de uma fase e o começo de uma nova fase. Nada mais do que isto. Nada mais do que mantermos o perispírito sendo alimentado por aquilo que já alimentávamos quando tínhamos um corpo físico. Ressaltamos muito a saudade de nós, os encarnados, perante aqueles que nos antecederam na grande viagem. Mas esquecemos também de lembrar que aqueles que nos antecederam não deixaram de nos amar ou de desejar estar conosco simplesmente porque faleceram fisicamente. A saudade caminha tanto conosco quanto quem parte. Ela é natural, ela não deixa de existir simplesmente porque hoje eu me encontro desencarnado. Então ele tinha esta vontade, ele tinha este objetivo de nos trazer estas mensagens que pudesse mostrar, olha, espírito também é gente. Eu posso estar numa outra dimensão, eu posso já não me fazer mais presente como me fazia em outrora, posso hoje estar num outro papel diferente do que o que eu exercia quando estava encarnado, mas eu continuo sendo eu. Eu continuo com as minhas lutas, com as minhas fragilidades e com um campo imenso a ser vencido, a percorrer esta estrada, a percorrer este caminhar. Eu gosto muito desta referência que ele dá para nós mostrarmos uma vez mais que espírito ele continua tendo sentimento. Isso nós passamos a ver. O próprio livro O Céu e o Inferno, o quarto livro que compõe o Pentateuco kardeciano, nós já percebemos. Os espíritos narrando os dramas, os sentimentos, a paz de espírito ou a consciência torturada. E de lá para cá, tivemos outros médiuns, outros livros, outros tarefeiros, que com muito afinco puderam nos ampliar um tanto quanto, consideravelmente, aquilo que nós já temos visto com o nosso codificador Allan Kardec. E aqui o Espírito Amigo, às vezes a gente lê uma frase dessa e pensa o quê? É uma frase esparsa, é uma frase perdida num contexto. Não, de perdido não tem nada, e muito menos de esparsa.
Na obra de Chico Xavier, eu aprendo sempre que ela é como uma cebola. Quando eu pego uma cebola e eu aparto no meio, o que eu vejo dentro da cebola? As camadas que formam a cebola. As obras mediúnicas pelo médium Chico Xavier é como uma cebola. Cada hora eu vou tirando uma camada e vou vendo o que eu não via, compreendendo o que não compreendia. Não existe uma pessoa sequer que numa única leitura das obras pelas mãos de Chico Xavier já compreendeu tudo e assimilou tudo, porque há sempre pontos a ser revisto. Não há uma frase assim. André Luiz, por exemplo, nas suas obras, ele deixa muitas ideias no ar. Mas quando vamos juntando esta ideia com outras ideias, e aí vamos trazendo para a ciência humana, para a filosofia humana, para os conceitos religiosos que o Espiritismo nos traz, nós vamos vendo o seu sentido. Continua o Espírito. O homem prático que se mantém no corpo terrestre por mais de 50 anos acostuma-se a ser invariavelmente obedecido. Então nós percebemos que o obedecido, o homem prático, ele, por exemplo, Frederico Figner, o autor espiritual da obra, apesar do pseudônimo Irmão Jacó, Frederico Figner era um homem muito dinâmico, um homem rico, um homem trabalhador, um homem muito digno, um homem muito honesto, que fez jus pelo seu esforço ao patrimônio que juntou. Era um homem prático. Era um homem dinâmico, era um homem da ação, não era aquela pessoa que esperava as coisas caírem do céu. Ele fazia as coisas acontecerem. E ele diz que era muito comum, a partir dos 50 anos, o homem ser obedecido, seja pela experiência, seja pela vivência, seja pelo que já juntou de conhecimento, de virtude e de experiência. Então nós ficamos aqui encantados com esta demonstração, mas ao mesmo tempo preocupados, porque ele também deixa entender que a partir desta fase, um pouco antes ou um pouco depois, perdemos também o interesse de refazer as coisas. Aí entra o automatismo que André Luiz nos trata com Calderaro no livro No Mundo Maior, que também está disponível aqui na TV A Caminho da Luz, um estudo efetuado por mim e pelo meu pai. Então nós percebemos o automatismo. No início, nós vamos pensando, analisando, refletindo, e vamos, não, mas espera, vamos ter jogo de cintura, não vale a pena, vamos refazer. Aí depois ele já nos fala, depois de uma determinada idade, a gente já não analisa mais, não reflete mais. E isso é uma coisa perigosa, porque aí diminui a autocrítica. Ninguém está falando nada, eu estou certo. Ninguém está me orientando, ninguém está me falando, olha, cuidado, então eu estou certo. E isso faz com que ele crie uma autoconfiança em determinadas coisas que está sendo destrutivo para si próprio. Por isso que é sempre bom aquela reflexão com Santo Agostinho, no comentário que ele faz à questão 919A do Livro dos Espíritos, quando ele fala um texto até grande e já muito conhecido e difundido no meio espírita. Quando eu estava encarnado, eu fazia aquela reflexão no final do dia. Como foi o meu dia? Foi um dia bom? Eu acertei? Os pontos positivos, eu pedi a Deus força e coragem para que eu pudesse mantê-los. Pedia ânimo para continuar. Nos pontos negativos, discuti com um amigo, briguei com uma pessoa, emiti pensamentos de ódio, de raiva, de desequilíbrio, deixei uma pessoa sem resposta. Eu vou pedir a Deus para que no próximo dia eu tenha força, coragem moral para fazer correto o que eu fiz de equivocado. Então aqui ele nos diz que a partir dessa idade é muito comum que esta autocrítica,
que esta pergunta que ele nos ensina, Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, passe a ser esquecida por nós. Então é uma advertência aqui que ele fala sério. Será que ainda fazemos esta autocrítica? Ou entramos no modo automático? Dirigimos automaticamente, trabalhamos automaticamente, vamos automáticos para o centro espírita? Pera lá, é momento de retornarmos, refletirmos, darmos um passo para trás, diminuirmos o orgulho, que às vezes é o orgulho que nos leva a não olharmos a nós mesmos, diminuirmos o orgulho e falarmos assim: André, você saiu da rota. Você saiu da rota da simplicidade, você saiu da rota da humildade, você saiu da rota da persistência em procurar ser uma pessoa melhor a cada dia. É momento de retornar às origens. Então, é muito bonita esta ponderação dele. Continua o espírito amigo. Isso cria enormes prejuízos para ele, por enclausurar-se instintivamente em roda viciosa de preconceitos nocivos que lhe cristalizam vagarosamente na organização mental. Os melindres passam a torturá-lo. A conveniência é interpretada por desrespeito, a prudência por ingratidão. Então ele nos fala aqui que isso gera para o espírito uma cristalização do sentimento. Não houve mais. É melindre. Interessante, não é? Quando somos crianças, não olhamos a cor da pele da outra criança, não perguntamos se o pai da outra criança tem dinheiro, não tem, a gente não liga nada, a gente quer brincar. Aí nós vamos ficando adultos, nós vamos passando a ter umas manias esquisitas, começamos a olhar o outro pelo que ele tem, não pelo que ele é. Passamos a dar valor quando a pessoa tem dinheiro e não pelo que a pessoa representa moralmente. Às vezes a pessoa se tornou rica enganando, roubando, lesando, sonegando. Mas isso não importa. O importante é ter dinheiro. Não importa o meio que conseguiu. Se destruiu uma família, se acabou com um casamento. Não, o importante é ter dinheiro. Não, tá errado. O importante não é ter dinheiro, o importante é ter caráter, ter dignidade, é ser um homem de palavra, é honrar com os compromissos, é levar os seus direitos a cabo e os seus deveres. Esse é o homem honrado, a mulher honrada. Então aqui ele nos fala que com determinada idade, os melindres passam a torturar, a gente ouve as coisas, é para mim, a gente vê as situações, é para mim. A gente ouve as pessoas falando, está dizendo de mim. Então o melindre, ele passa a torturar o nosso dia a dia. Ele nos fala que a conveniência é interpretada por desrespeito. E ele também nos fala que a prudência é passada como ingratidão. Então não é o que acontece com a esmagadora maioria de nós, os encarnados? Você vê, quando nós somos crianças ou jovens, sorrimos com mais facilidade. Fazemos as coisas com mais alegria. Temos disposição, temos vontade. O tempo vai passando, a gente vai ficando mais sério, vamos dando lugar para as preocupações puramente do mundo, não vamos mais vendo graça naquilo que víamos. Então é um convite que ele fala, olha, observe, cuidado, mude a rota, daqui a pouco está vivendo em função e vai olhar para o lado e vai perguntar, mas o que me mantém motivado? Eu estou aqui, mas não tenho alegria, eu estou aqui, mas não tenho vontade de estar. Então ele nos orienta, olha, calma, cuidado para não entrar neste ciclo vicioso que só nos traz prejuízo, desencanto e nos leva a uma apatia perante a própria vida. E aí eu desconto em quem? No meu semelhante. Aí eu desconto o meu mau humor, o meu azedume, o meu desequilíbrio. Aí o coitado, a coitada, que não tem nada a ver com a minha falta de vontade de viver,
vai pagar um preço que eles não têm culpa. Então por que as pessoas se distanciam de nós? Por às vezes entrarmos assim, neste processo. Por que às vezes os familiares não querem a nossa companhia? Às vezes eu entro por uma porta e eles saem pela outra. Pelo modo que eu estou me tornando. Então nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos neste prejuízo que o Espírito fala. Quase me considerei ofendido quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade do retorno apressado. Então ele diz assim, olha, eu quase discuti aqui no mundo espiritual porque me disseram não. Onde já se viu? Eu receber um não? Será que eles sabem quem eu fui? Será que eles sabem o que eu fiz? Será que eles sabem a ajuda que eu dei? Como é que pode? Ouvir não? As casas espíritas, enquanto eu estava encarnado, a minha palavra era a última? Eu era uma autoridade? E de repente aqui eu vou ouvir um não? Então olha o milindre, olha o orgulho e olha a coragem do espírito de colocar isto no papel. Olha a coragem do espírito em dizer, eu cheguei no mundo espiritual prepotente, arrogante. Eu cheguei no mundo espiritual com o rei na barriga, como dizemos no vulgo popular. E aqui eu vejo que há ordem, eu vejo que há disciplina, eu vejo que há leis, eu vejo que eu não posso tudo. Então olha que interessante, eu fiquei ofendido, porque ouvi um não. Eu fiquei ofendido. Então já é um preparo para nós. Temos visto um meio espírita que precisa ler muito o livro Voltei. Eu não posso falar pelo espiritismo, mas eu posso falar por mim. Uma briga, porque se amanhã eu desencarnar, se eu não tomar cuidado, eu vou chegar igual ele no mundo espiritual. Ah, mas eu fiz não sei quantos programas. Ah, mas eu dirigi a sopa fraterna de sábado. Ah, mas eu realizava isso e aquilo outro, eu fazia chover. Eles vão olhar para mim e falar, e daí? Você não está mais lá. E hoje a sua realidade é outra. Continua já no penúltimo parágrafo do vídeo de hoje. Afinal, pensava de mim para comigo. O que pretendia não era, de maneira nenhuma, a admiração alheia, nem tencionava aproveitar o ensejo para a propaganda de meu nome. Interessava-me, sim, a prova da sobrevivência. Para tanto, se me fosse possível, tocaria um clarim mais alto que uma sirene festiva. Então, aí o intuito dele, aqui ele mesmo, do próprio punho, deixa para nós, que ele não tinha interesse do nome dele, tanto é que em vez dele usar Frederico Figner, ele utiliza o pseudônimo de Irmão Jacó. Ele não tinha o interesse de ter o seu nome ventilado. Olha, vamos lá ouvir, vamos ler o que o Espírito disse, vamos ouvir a comunicação do Espírito. Ele não se colocou como um mártir, ele não se colocou como um bem-aventurado, ele não se colocou como um espírito evoluído. Não, ele não fez isto. Ele apenas queria dar notícias, transmitir mensagens. Ele apenas tinha o desejo de mostrar para os seus contemporâneos como que era a vida no mundo espiritual sob os seus olhos. E ele encerra o capítulo aqui, o item, dizendo: amigos delicados, porém, fizeram-me saber que o ruído no ambiente da espiritualidade é tão prejudicial quanto o barulho intempestivo na via pública. E depois de ouvir longa série de ponderações e me rearticularem os propósitos desordenados, entendi, graças a Deus, que minhas investidas se filiavam à pura ingenuidade.
Eu acredito perfeitamente nesta ingenuidade que o Espírito diz. Ele mesmo vai demonstrar ao longo do livro e demonstrou ao longo da vida como personagem Frederico Figner. Então nós percebemos que o Espírito do outro lado tem muitas vontades também, porém nem todas podem ser levadas adiante. Por isso que até alguns familiares nossos não estão tanto em nossa companhia como desejaríamos, porque também trabalham do outro lado. Morte física não representa para o espírito desencarnante a ociosidade, representa um novo ciclo em que o trabalho é muito importante para o espírito que parte para as outras dimensões. Nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, do livro Voltei. Peço carinhosamente que deixe o seu gostei aqui no vídeo, que possa compartilhar para que outras pessoas possam chegar até nós. Somente o compartilhamento fará com que outros possam conhecer o nosso projeto. Então eu peço humildemente que possa compartilhar o nosso vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, habilite as notificações, que muito nos ajuda. Desejo a todos votos de muita paz e de muita luz.